Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Estamos escutando, galera? Sim, dá para escutar bem. Dá para escutar bem? Beleza. Vou colocar nossa apresentação aqui. Aí. Iniciar nosso chat aqui também. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Todo mundo bem aí? Como é que tá chegando o final do semestre aí? Tudo bem? Todo mundo vivo ainda? Tá um desespero aqui, mas... Ah, é? Um desespero? Eu tava tentando... Eu dei uma olhada no exercício dessa semana, tava procurando tudo lá, não consegui encontrar nada pra como fazer. Qual exercício da semana da minha matéria? Dessa semana mesmo, que você passou agora há pouco. Ah, tá, entendi. Não, a gente vai explicar aqui, né? Aí a gente fica mais... Então, normalmente eu faço isso mesmo. Eu venho antes da sua aula e eu dou uma lida nos slides e tento fazer o exercício. Sim. Só que não consegui nem começar esse. Essa parte de cinemática da rotação, ela é um pouquinho mais chatinha mesmo, né? A gente vamos entender aí como é que faz, né? Ela é parecida com a parte de cinemática que a gente viu, né? Os conceitos ali são basicamente parecidos, mas ela tem uma outra peculiaridade ali que tem que levar em conta, né? Por causa da rotação. Vamos lá então, né? Então a gente está começando aí a nossa terceira parte do curso, né? Iniciando aí a parte final. Falando agora de rotação, né? Vamos falar de cinemática, dinâmica de rotação, né? E também de gravitação. Aí a gente finaliza aí a nossa parte 3 do curso, beleza? Vamos lá então, vamos só dar uma revisadinha na parte de cinemática linear, né? Então, só para a gente relembrar aí o que a gente tinha antes, né? Então, as variáveis aí da cinemática linear, né? Tem a posição, que podia depender do tempo, né? Um Rx de chapéu, Ryj da chapéu, Rz de chapéu, né? Todas medidas em metros. Aí a velocidade era a derivada de cada coordenada, né? No tempo, né? Então, derivada de Rx dt me dá vezes x. Derivada de Ry dt me dá Vy. E derivada de Rz dt dá o Vz para a gente, né? Sempre medido aí em metros por segundo. E se eu derivo as componentes da velocidade, né? Então, derivada de Vx no tempo da aceleração no x, né? Em i. Se eu derivo a velocidade no y no tempo, me dá a aceleração a yj chapéu. E se eu derivo a velocidade em z no tempo, né? Me dá aí a componente da aceleração no eixo z, sempre todas medidas aí em metros por segundo ao quadrado. Então, isso aí é basicamente uma relaçãozinha aí, né, das variáveis da cinemática linear tridimensional. E a relação entre as variáveis, né, aí que a gente já tinha visto, né? Então, se eu tenho posição e quero chegar na velocidade, eu faço uma derivada no tempo. Se eu tenho velocidade e quero chegar na aceleração, eu faço uma outra derivada no tempo, né? Então, na ida, eu faço derivadas e nas voltas, eu faço integrais, né? Então, se eu tenho uma aceleração e quero chegar na velocidade, é uma integral no tempo da aceleração. Se eu tenho uma velocidade e quero chegar na posição, é uma integral no tempo da velocidade, né? Então, tá aí a relação entre as derivadas e integrais das variáveis da cinemática linear, né? Então, esse x de t, v de t e a de t são as minhas variáveis lineares. Por que eu vou chamar de variáveis lineares? Porque agora existe uma diferença entre os tipos de movimento. Olha só. Então, eu posso classificar um movimento como sendo um movimento chamado de translação. O que significa uma translação? Então, imagina que eu pego um corpo rígido agora, né? Então, lembrando aí que a gente já começou a falar de sistemas de partículas, corpo rígido, centro de massa, né? Então, a gente vai continuar nessa toada aqui para estar explicando aí a rotação. Então, imagina que eu tenho aí um corpo rígido, né? Que seria esse oval aqui, esse elipsoide, né? Vamos dizer assim.
e eu defino um vetor entre 2 pontos dentro desse sólido. Então, está aqui, ó, 2 pontos, tem um vetorzinho aqui. Ok? Perceba que é um vetor no sólido, né? Não é um vetor posição, não é um vetor aí dado por coordenadas, certo? É um vetor que está dentro do corpo rígido, beleza? Existe aí uma diferençazinha. Então, esse vetor aqui que está dentro do meu sólido, se eu tenho uma translação retilínea, né, esse vetor ele não muda de orientação. Né? Ele continua aqui, ó, nesse caso ele está vertical para cima, então continua aí vertical para cima, ok? Mesmo que se a minha translação for uma translação curvilínea, né, esse vetor continua. Né? Então, ó, ele continua aí apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Né? Então, é o caso, por exemplo, aí da translação da Terra. Né? Então, a Terra ela faz uma translação ao redor do Sol, mas a translação é uma translação curvilínea. Né? Ela está aí apenas transladando de maneira curva, né, numa trajetória curva aí ao redor do Sol. O mesmo vale para vetores de velocidade e para vetores de aceleração ao longo de uma trajetória, né? Então, aqui também eu mantenho aí a mesma direção e mesmo sentido para esses vetores. Então, essa é a característica do vetor, do movimento de translação, tá? E o que diferencia isso para o movimento de rotação? Na rotação, agora, existe um eixo de rotação. Essa é a principal diferença aí dos movimentos. Nesse eixo de rotação, né, um vetor agora que é definido entre 2 pontos dentro do sólido, ele pode mudar de direção e sentido. Né? Então, imagina que eu estou pegando aqui, ó, esses 2 pontos, né, e aí eu defino esse vetor aqui apontando para cima. Conforme o meu corpo rotaciona, certo? Em torno desse eixo aqui, o vetor, ó, esse ponto vem para cá, né, e esse outro pontinho vem para cá. E aí, se eu desenhar o mesmo vetor, ó, olha só, ele mudou de direção e sentido. Né? O outro estava na diagonal para a esquerda, para cima, esse aqui está na diagonal direita para cima. Então, eu tenho aí uma mudança, né, nas características do vetor. Logicamente que a intensidade dele não mudou, né, o tamanho dele é o mesmo, mas direção e sentido mudou. Então, por causa do eixo de rotação, né, eu tenho essa mudança do vetor. E aí, essa mudança vetorial, né, lembrando que quando a gente definiu a aceleração, né, as variações de direção e sentido levavam aí à criação de uma aceleração centrípeta. Então, aqui a variação de direção e sentido também vai levar aí a outros tipos de relação entre as variáveis, tá? Então, aqui eu tenho a mudança do vetor. E uma das características também do movimento de rotação é que os pontos do sólido, eles vão descrever trajetórias circulares centradas no eixo de rotação. Né? Então, eu sempre tenho aqui, ó, uma trajetória circular e o centro da trajetória é o eixo de rotação. Sempre, sempre, sempre. Se eu pegar um ponto mais externo do sólido, né, ó, ele vai descrever um círculo e o centro do círculo é o eixo de rotação. Mesmo se eu pegar aqui no cucuruto nele aqui, ó, né, na cabecinha, no polo, né, vamos dizer assim, o centro é sempre o eixo de rotação, certo? E eu posso ter também a composição de movimentos, né, que é o que eu chamo de movimento plano geral. Né? Então, o sólido pode transladar e pode rotacionar, né, ao longo do movimento. Isso aí já seria um movimento composto, beleza? Então, eu tenho aí translação e rotação. Existe mais um tipo de movimento, que é o que a gente chama de rolamento, né, ou deslize, né, que seria aí a composição, o caso mais geral possível de um movimento, vamos dizer assim, de um sólido, né? Aonde a gente vê deslize e rolamento. Se alguém aqui já jogou boliche, já foram no boliche, ou já viram alguém jogar boliche? Já viram? No caso da bola de boliche, como ela desliza na pista, né? Às vezes ela está deslizando, ela tem um eixo de rotação variável, né? Isso dá um trabalho para resolver aí de maneira analítica nas contas, vocês não fazem ideia do trampo que dá, né, de abrir as contas aí para quando eu tenho um eixo de rotação variável. Então, nesse caso é o caso geral de composição de movimento. A bola translaciona, porque ela vai para frente,
ela rotaciona e ela desliza, né? Então, aí, ela tem justamente aí o eixo de rotação variável. Tudo bem? Deu para pegar a ideia, gente, da diferença dos movimentos? Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certo? Ok, então vamos lá. Vamos começar a descrever os nossos movimentos. Então, a primeira variável aí que a gente vai estar relacionando, né, é o que eu chamo de posição, né? Como é que eu meço posição em rotação, né? Então, sempre quando eu tenho aí o corpo rígido, né, ele vai ter esse eixo de rotação, todos os pontos vão estar descrevendo trajetórias circulares em torno desse eixo de rotação, certo? E todos os pontos, eles vão estar descrevendo o que a gente chama, então, de mesma variação angular durante o mesmo intervalo de tempo. Então, para eu descrever uma posição, que é o que a gente vai chamar aí de posição angular, eu vou precisar, por exemplo, de uma reta de referência, né? Então, está aqui o nosso corpo rígido, né? O nosso ovoide, aí, vamos dizer assim, né? Parece um ovo, e ele está rotacionando no eixo Z. Aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a medida no plano XY, né? Eu vou tomar o eixo Z como um eixo de referência, né? Então, geralmente, aí o que eu faço é uma visão em perspectiva, né? Então, eu trago esse eixo Z aqui para o meu plano de visão, né? Para tratar o problema a partir de uma perspectiva no plano, né? Por isso que eu chamo de movimento plano ali no slide passado. E aí, a partir dessa reta de referência no plano XY, eu consigo medir a variação da posição angular, né? Essa reta, ela vai girar com o corpo e ela é perpendicular ao eixo de rotação, né? Vai ser usada aí para medir a rotação do corpo em relação a uma direção fixa. E essa posição angular, né? Como eu estou falando de posição angular, eu estou medindo em ângulos, né? Então, eu posso estar usando aí as relações aqui, ó, medido em revoluções, que são 360 graus, né? Ou posso medir em radianos, né? São 3 unidades de medidas: rev, graus e radianos, né? Então, uma revolução seria uma volta, 360 graus, que equivalem a 2π radianos. As unidades de transformação, né? Ó, se eu quiser escrever apenas em radianos, então, 1 radiano valem aí 57,3 graus ou 0,159 revoluções, né? Essa é a nossa unidade de medida de transformação. E como é que eu uso, então, essa reta de referência? Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Agora eu tô com o meu corpo, né, na perspectiva, né? Então, aqui, ó, eu já mudei, né, do 3D para o 2D, ó. Então, o meu eixo de rotação, ó, ele está apontando agora para fora do plano da tela, certo? Então, eu já estou na perspectiva do plano. E aquela reta de referência, olha só, ela está perpendicular, certo? Porque ele está saindo e a reta está aqui, ó. Né? Vou pegar aqui, ó. Certo? Então, conforme ela vai girando, ela está sempre perpendicular ali ao meu eixo de rotação. Então, essa reta de referência, né, eu consigo medir qual que é a variação angular que ela teve com algum eixo, né? Geralmente, a gente escolhe o semi-eixo X positivo. Certo? Então, está aqui o meu semi-eixo X positivo, tá? E aí, eu vou medir esse ângulo aqui. E esse ângulo vai me dar o que eu chamo de posição angular, né? Então, num instante de tempo fixo ali, qual seria o ângulo que aquela reta de referência faz com o semi-eixo X positivo, por exemplo, né? Então, esse seria ali o nosso θ. Beleza? Se eu quiser medir deslocamento angular, né, que seria aí a diferença entre dois ângulos, né, a diferença entre 2 posições angulares, basicamente eu pego a minha reta de referência entre 2 instantes de tempo qualquer. Então, aqui está no tempo T1 e aqui ela está no tempo T2. Né, perceba que ela sempre continua perpendicular aí ao plano ao eixo de rotação, né? Então, ó, na posição 1, eu tenho θ1,
E na posição 2 aí, né, no instante que tempo T2, eu tenho o θ2. Quando eu faço a diferença entre os dois ângulos, eu vou ter o que eu chamo de Δθ. Ok? Essa variação angular aí, dada pela diferença dos dois ângulos. Tudo bem? E se eu estiver fazendo um deslocamento angular no sentido anti-horário, eu chamo isso de positivo. Né? Sempre quando eu estiver andando no sentido anti-horário é positivo, sempre quando eu estiver andando no sentido horário, eu estou aí medindo um deslocamento angular negativo. Né? Essa classificação é importante aí em relação a sinais. Beleza? E como é que eu relaciono a variável linear com a variável angular? Né? Então, o quanto eu sei, tipo, o quanto eu andei na borda aí, né? O quanto que é esse S que está aqui. Então, para calcular esse S, eu vou estar calculando o que eu chamo de comprimento de arco de ângulo. Certo? Esse comprimento de arco de ângulo, basta eu pegar a medida angular e multiplicar pelo raio. Né? Aí eu vou ter aí o meu deslocamento linear em metros. Certo? Ou ΔS, né, igual a R Δθ. Esse é o meu deslocamento linear aí, medido em metros. Se eu estiver dando uma volta ao redor da circunferência, né, ó, uma volta com um raio aqui é 2π, né? Então, o ΔS seria 2π vezes o raio, né? Eu tenho justamente aí o comprimento da circunferência, né? Então, eu andei aí no perímetro da borda 2πr. Beleza, galera? Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Por enquanto, tudo bem, professor. Beleza mesmo? Então tá bom, vamos lá. Falando agora da velocidade, né? Então a velocidade ela segue aí basicamente a mesma premissa, né? É a variação da posição com o tempo, só que agora é a variação da posição angular com o tempo. Então eu vou estar medindo aí o quanto rápido, né, está variando o meu ângulo em relação ao tempo, né? O intervalo de tempo aí, ou seja, Δθ por ΔT vai ser a minha velocidade angular média. Né? Se eu quiser calcular a velocidade angular instantânea, eu faço uma derivada, né? Então, seria aí a derivada da posição angular em relação ao tempo, no limite em que o intervalo de tempo tende a zero. Então, esse seria aí a nossa velocidade angular. Eu chamo ela de ômega, certo? Então, ó, deslocamento angular θ, velocidade angular ômega. A gente vai usar aí letrinhas gregas para estar representando aí as nossas relações. A unidade no sistema internacional, né, a gente tem aí o radianos por segundo, né, que seria aí a unidade no sistema internacional, né, então ângulo por tempo, né, radianos por segundo, mas a relação mais comum aí, né, é o famoso RPM, né, rotações por minuto. Você encontra aí o RPM basicamente no seu dia a dia, né, na rotação do motor de um carro, né, você tem ali sempre um medidor ali em 10.000 RPM, 40.000 RPM, né, se estiver bem rápido, né, um torno mecânico, não sei se alguém aqui já fez aí técnico em algum tipo de coisa, né, mas você mede sempre em RPM, né, tem até aquela banda RPM, nosso Paulo Ricardo, né, o Olhar 43, não sei se alguém aí lembra disso, mas até, por exemplo, num toca-discos, né, qual que é a velocidade de um toca-discos? Alguém sabe? Alguém aí curte vinil? Voltou na moda agora, né? Vinil é moda de novo agora. Eu tenho alguns aqui na minha casa aqui, né? Mas a rotação dos vinis é 33 e 1/3 RPM. Essa é a velocidade angular, né, de um toca-discos. 33 e 1/3 RPM. Certo? Inclusive aí, se você quiser... tem aquelas ideias, né, de você toca o disco ao contrário, né? Já tocaram o disco ao contrário, já? E nunca tocou um disco ao contrário? Já viram um disco, já? Já pegaram numa vitrola, gente? Dá para você girar ele ao contrário, né? Ele não tem aqueles sons, roll, você está invocando o capeta, né? Não é verdade?
fica aqueles barulhos estranhos lá, na verdade. Inclusive, lá você tinha aquela lenda urbana, né? Se você tocasse o disco da Xuxa, ao contrário, né? Exatamente, né? O disco da Xuxa, né? Você escutava aí a invocação do capeta, na verdade. Na verdade, existe mesmo, né? Porque aquela música lá, não sei se vocês conhecem a música da Xuxa, né? Aquela, marquei um X no seu coração. Como é que você escreve X, né? X é aqui, ó. É X e S. Se você tocar ao contrário, né? Você escreve six, né? Ela fala X 3 vezes, né? Então você fala aqui, ó. Marquei um six no seu coração. Ela fala um 666, né? Que é o número da besta aí no disco dela, né? Então é por isso que o pessoal falava que o disco da Xuxa era do capeta, justamente nessa música aí, né? Não sei se alguém chegou a perceber esse tipo de análise aí, né? Mas essa é a lenda urbana do disco da Xuxa, né? Fica aí a dica, né? A aula de física também é cultura popular aí, em relação às lendas urbanas. Mas, certo? Então tá aqui as nossas relações aí de RPM, beleza? Então, para a gente converter as unidades, né, de RPM para radianos por segundo, né, basicamente aí eu multiplico por 2π e divido por 60, né, porque é radianos por minuto, né, rotações por minuto, então rotações eu multiplico por 2π e por minuto, né, para passar para segundos, eu divido por 60. Então, multiplico por 2π e divido por 60. Se eu quiser fazer o contrário, né, de radianos para RPM, eu multiplico por 60 e divido por 2π. Essa é a nossa transformação. Beleza? Outras grandezas também que são importantes aí na hora que a gente está falando de velocidade angular são período e frequência, né? Porque período e frequência estão relacionados com ciclos, né? E na rotação a gente sempre está aí fazendo ciclos e ciclos, né? Conforme aí o corpo rotaciona. Então, a definição de período é um intervalo de tempo para que um evento leva para completar um ciclo. Que tipo de ciclo é esse? O ciclo que você quiser, né? Pode ser o ciclo de aula nossa aqui, 2 horas, né? Isso é um ciclo. O ciclo de trabalho de uma pessoa regular, né? 8 horas por dia, né? 40 horas por semana. O ciclo de um dia, né? Aí, um dia, um ano, um século, né? Um milênio, são ciclos, né? O tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, 365 dias, isso é um período, né? Um período de translação. Então, sempre que eu tenho aí um evento, né? E eu conto um intervalo de tempo para que esse evento se repita, eu chamo isso de período, né? No sistema internacional, isso é medido sempre em segundos, tá? Frequência é o número de vezes que um dado evento ocorre por intervalo de tempo, né? Então, quantas vezes você vai no banheiro por dia? Quantas vezes você está dormindo aqui na minha aula enquanto eu estou falando, né? Quantas vezes você pega o celular para olhar ali mensagens por minuto, né? Então, são as frequências aí com que a gente está relacionado por dia, beleza? Então, a frequência é medida aí em eventos por tempo, né? Então, é 1/segundo, que é o que a gente chama de Hertz, certo? A gente já tinha visto isso na aula de Física 1, né? Lá na parte de ondulatória, todas essas relações aí de período e frequência. Mas o nosso ômega, né, que é a minha velocidade angular, pode ser escrita em termos da frequência e do período também, né? Uma vez que o período é o inverso da frequência. Então, se eu for considerar aqui que o ômega é o intervalo de tempo, né, 2π sobre o período, né? Então, uma volta numa circunferência, 2π radianos. O intervalo de tempo que eu demorei para completar essa volta está aqui, é o período, né? Então, ômega pode ser escrito como 2π sobre o período. Se eu jogar o período como inverso da frequência, o ômega pode ser escrito como 2πf. Então, essas são as relações aí de ômega, período e frequência. Beleza? Tudo bem? Dúvidas, galera? Tranquilo? Tranquilo, professor. Belezinha? Se eu tiver um período em RP, período não, a frequência. Peraí. Que eu encontrei que a frequência seria o radianos por segundo, o que está em radianos por segundo, tá certo isso? Não.
Não, Ok. não, você pode, porque a frequência, né, ela pode ser dada aí, né, em hertz, que é 1/segundo, né? Então, você vem aqui com ômega, ó, 2πf, certo? Aí a sua frequência, se você isolar a frequência, né, ela vai ficar aqui ômega sobre 2π, certo? Então, ó, radianos por segundo dividido por 1/segundo. Não, dividido por radianos, desculpa. Peraí. Seria unidade de frequência. Você pode cancelar os radianos, né? Isso aqui volta a ser 1/s, né? Que é a unidade de frequência, que é hertz. Mas nos exercícios é comum a gente dar a frequência, né, em radianos por segundo, por exemplo, ou em RPM por segundo, né? Ou, por exemplo, aqui. Por quê? Porque rotações são eventos, né? Então, é rotação por minuto. Então, está dentro da classificação de frequência, porque são eventos por unidade de tempo, né? Ou evento por intervalo de tempo. Então, o evento seria a rotação, e o intervalo de tempo seria um minuto. Então, eu posso dar a minha frequência também em rotações por minuto, né? Uma vez que rotação, eu posso medir com ângulo, né? Ó, por exemplo, aqui, rad por minuto, porque radiano é uma unidade dimensional, né? Não tem dimensão, é um número puro. Então, continua sendo 1/tempo, né, ali na análise dimensional. Então, posso dar a frequência na medida de rotação de radianos por segundo ou de RPM também, não tem problema. Então, se eu tiver, tipo, sei lá, 200 RPM, a minha frequência é 1/200? Não, a sua frequência é 200 RPM, 200 RPM? Ok. certo? Ela não vai mudar aí, justamente por causa da análise dimensional. É eventos por tempo, né? Então, rotações por minuto, né? Rotações é um evento. Beleza? Tá. Passando para a aceleração agora, né? Então, a aceleração aí, basicamente, é a variação da velocidade angular com o tempo, né? Agora, a nossa aceleração angular vai ser dada por alfa, né? Então, é a nossa letrinha grega aí para representar a aceleração angular. A variação do ômega com o tempo, né? Então, ômega 2 menos ômega 1, T2 menos T1, delta ômega por delta T. Se eu tomar o limite do intervalo de tempo tendendo a zero, né? O meu alfa fica sendo a derivada da velocidade angular com o tempo. No sistema internacional, radianos por segundo ao quadrado ou revoluções por segundo ao quadrado. Essa é a nossa unidade aí de aceleração angular. A gente vai falar melhor sobre aceleração angular na próxima aula, quando eu fizer uma análise vetorial dela. Por enquanto, a gente vai fazer só ali o conhecimento ali das variáveis. Vamos fazer exercício. Vamos lá. Então, olha lá. Primeiro exercício. Professor, posso só tirar uma Diga. dúvida? Diga, pode perguntar. Sobre a unidade de medida, não ficou claro para mim. Se eu tiver uma frequência, então, em RPM, eu não preciso transformar ela para Hertz? Não, olha só, vamos lá. Imagina que a minha frequência aqui seja 200 RPM, certo? Uhum. Você pode transformar ela em radianos, né? O que significa 200 RPM? Significa 200 vezes 2π, né? 2π é uma rotação, né? E o minuto, né? O nosso minuto aqui é 60 segundos. Né? Então, é 2π rad dividido por 60 segundos, não é? Então, ó, olha só, a medida aqui vai ficar 400π, né, dividido por 60 rad segundos. A unidade de medida, aqui, ó, radianos por segundo, beleza? Só que radiano não é medida, né? Não é unidade de medida. Radiano é um número puro, não é verdade? Uhum. Então, a minha unidade de medida é 1/segundo. Né, que é o nosso hertz. Né? Então, eu posso dar a frequência em rotações por minuto, não tem problema. Né? Ela continua sendo eventos por unidade de tempo. O evento é a rotação, unidade de tempo é o minuto. Eu só transformo, né? Aí eu preciso transformar para cair no hertz. Né? Eu preciso multiplicar por 2π e dividir por 60, né? Para cair ali na transformação de RPM para radianos por segundo. Mas radianos por segundo também é frequência. Beleza? Entendi, então. Obrigada. Tranquilo? Ficou mais claro agora? Agora sim. Beleza, então. Então, essa é a nossa aceleração. Essa é a nossa unidade de frequência, né? Unidade de medida aí.
Vamos fazer exercício para fixar, então, esse conteúdo, né? Então, imagina aqui que eu tenho um disco girando em torno de um eixo central, como num carrossel, né? Então, vocês já foram no parque de diversões aí, né? Num carrossel, a gente tem um eixo central, né? E um disco aí que gira em torno desse eixo central. A posição angular, né? De uma reta de referência do disco, que seria essa reta aqui, ó, está dada aí por essa expressão em torno do tempo, né? Menos 1, menos 0,6t, mais 0,25t quadrado. Tempo em segundo é θ em radianos, né? E a posição angular zero está indicada aqui, ó, na figura. Esse seria o meu θ zero, né? Que seria aí o meu semi-eixo x positivo, por exemplo. Ok? Item A, ele pergunta, plote a posição angular do disco em função do tempo menos 3 até o tempo 5.4 e desenhe o disco e a reta de referência nos tempos menos 2, 0 e 4 segundos. E no instante que o gráfico cruza o eixo dos tempos. Então, ele está pedindo basicamente para a gente desenhar tanto o gráfico da posição angular, né, que seria aqui essa função de segundo grau, essa parábola, quanto o desenho do disco e como ficaria essa reta de referência. Então, vamos lá. Ah, professor, ele está dando um tempo negativo. Meu Deus, vai dar algum pau, né? Não se preocupa aí, ele está dando um tempo negativo só para a gente tomar como referência, né, por causa da função, né? Fisicamente, tempo negativo não existe, né? Mas se você trouxer aí deslocar o eixo do tempo, né? Chama aí o Dr. Emmett Brown, né? E ele cruza aí, vamos transladar o eixo dos tempos aí, tá? Mas não tem problema aqui, pessoal, é para dar um exemplo apenas. Então, essa função aqui é uma parábola, certo? Então, vai ser uma equaçãozinha de segundo grau, uma parábola. Então, tá aqui, ó, aqui tá o eixo, né, de menos 3 até 5 segundos, né, que são ali o que ele quer, né? Então, aonde está ali a minha reta de referência? No tempo menos 2 segundos, o ângulo do disco é positivo, certo? Então, olha só, funciona basicamente da mesma maneira que o deslocamento linear, certo? Então, se o ângulo aqui, ó, é positivo, significa que a minha reta de referência está basicamente ainda no primeiro quadrante. Então, aqui, ó, tá aqui o ângulo θ positivo. Só que o que está acontecendo com esse ângulo θ? Perceba que conforme o tempo vai passando, ele vai diminuindo. Então, se o ângulo está diminuindo, significa que o meu disco ele está rotacionando no sentido horário, né? Então, ó, no tempo aqui, ó, que é onde ele está cruzando o eixo, seria esse pontinho aqui, ó, o ângulo é zero. Então, a minha reta de referência vai coincidir justamente aqui, ó, com o meu semi-eixo x positivo, θ igual a zero. Conforme, e veja aqui agora, ó, que o ângulo continua se deslocando negativo, ó. Então, agora minha reta de referência está aqui, ó. E aí o ângulo θ está medido aqui, ó. Se ele está medido para baixo, é um ângulo θ negativo, né? Então, está justamente aqui nesse pedaço aqui, ó. Só que aí chega nesse ponto, né? Olha só essa concavidade que está aqui, ó. Nesse pontinho que está aqui, certo? O meu ângulo começa a crescer. Se ele está crescendo, certo? Agora, ele começa a rotacionar no sentido anti-horário. É como se eu estivesse, por exemplo, indo para a esquerda, depois eu paro e começo a ir para a direita. Né? Na rotação funciona da mesma maneira, só que é medido sempre em relação à reta de referência. Então, agora o ângulo começou a crescer. Né? Então, ó, se eu olho para esse instante de tempo onde ele é zero de novo, né, ele está coincidindo aqui com a reta de referência, θ igual a zero. E aqui para cima, certo? Ó, olha só, meu ângulo já ficou positivo. Né? Um θ positivo para cá. Então, ó, ele estava rotacionando horário, parou e começou a rotacionar anti-horário. Né? É o mesmo exemplo aí de eu estiver indo para a esquerda, paro e começo a ir para a direita. Né? Só que agora é em termos de rotação e não em deslocamento linear. Tudo bem, gente? Tranquilo? Eu vou pegar a ideia? Sim. Certinho? Ficou alguma dúvida? Beleza, então esse é o nosso gráfico aí da posição angular. No item B, em que instante, né, o tempo mínimo, né,
a expressão do θ0 aí passa pelo valor mínimo, né? Ou seja, qual seria, né, o tempo de velocidade zero, né? Ou seja, qual seria o tempo onde ele está passando aqui, né? Ó. Vou pegar outra cor aqui. Esse ômega igual a zero, que é a inversão do sentido de movimento, né? Ele estava indo horário, parou e começou a ir anti-horário, né? Então ele está basicamente invertendo o sentido de movimento. Então, qual é o tempo em que ocorre essa inversão do sentido de movimento? Basicamente, a gente vai fazer aquela coisa que a gente adora fazer em cálculo, né? Deriva igual a zero, né? Para achar o mínimo de uma função, não é verdade? Não sei se vocês já chegaram aí nesse ponto, né? Mas em provas de cálculo, né? Se você não sabe o que fazer na prova de cálculo, deriva igual a zero, né? Sempre vai sair alguma coisa aí, alguma resposta, meio pontinho, tá? Sempre garantido ali, né? É o famoso deriva igual a zero, se você não sabe o que fazer na hora da prova. Então, para determinar o valor mínimo, né? A gente calcula a primeira derivada e igual a zero. Então, eu vou derivar aquela função lá. A função está aqui, ó. Menos 1 menos 0,6t mais 0,25t quadrado. Isso aqui vai dar, esse t some, né? O 0,2 aqui passa na regrinha do tombo, vai dar meio. Então, vai dar menos 0,6 mais 0,5t. Né? E eu vou igualar isso a zero. Quando eu igualo a zero, eu vou encontrar um tempo de 1,2 segundos. Esse aqui é o tempo, né, em que a velocidade é zero, a velocidade angular é zero, que ele está invertendo o sentido de movimento. Para encontrar o valor do ângulo, né, aonde essa inversão ocorre, certo? Eu vou lá e substituo esse tempo na expressão do θ, né? Então, o nosso θ de t, que era aquele menos 1 menos 0,6t mais 0,25t quadrado. Se eu substituo o nosso amigo tempo aqui nos tempos, né? Eu vou encontrar que o nosso θ mínimo, né, é menos 1,36 radianos, né, ou aproximadamente menos 77,9 graus, né, que é justamente ali na posição aonde ocorre a parada, né? Então ele vai até esse ângulo e começa a voltar depois, né? Rotaciona horário e depois começa a voltar no anti-horário. Essa é a posição da inversão do sentido de movimento, menos 77,9 graus. Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, né, ó, esse eixo aqui é o eixo dos tetas, né? Então ele vai estar basicamente aqui, ó, né, 1 ponto alguma coisa radianos negativo, né? 1,36 radianos negativo. Beleza? Ok, galera? Alguma dúvida? Esse aí dá para resolver em cálculo, né, professor? Tá, justamente, né? Derivou igual a zero. E no item C, né, ó, ele pede aí, né, qual que é a expressão da velocidade, né, para ele fazer o gráfico da velocidade no disco. Então, plote a velocidade angular em função do tempo, né, de menos 3 a 6 segundos. Desenhe o disco e indique o sentido de rotação, né, e o sinal de ômega. Então, ó, tá aqui a minha expressão do ômega, né, que eu já tinha derivado ali. Ok? Então, menos 0,6 mais 0,5t. Isso aqui é uma equação de reta. Certo? Ó, então, essa equação de reta, ela tá aqui, ó. Beleza? Perceba o seguinte, né, ó. Nesse pedaço aqui, o meu ômega é negativo, né? Ômega negativo, rotação do tipo horária. Eu estou andando aí no sentido negativo. Quando eu chego nesse ponto, meu ômega zero, né, significa que eu parei, ômega nulo, eu estou ali invertendo o sentido de movimento. E, a partir daí, eu tenho a minha reta positiva. Rotação do tipo anti-horária. Beleza? Então, ele está dando aqui, ó, ômega do menos 2, né, é menos 1,6 radianos, sentido horário. Ômega de 4 segundos, 1,4 radianos, sentido anti-horário. Se eu calcular o coeficiente angular dessa reta, né, que a inclinação aí vai dar 0,5 radianos, né, que seria a derivada, né, o alfa aí de ômega dt, né, vai ser aí 0,5, né, constante, que é justamente aí a minha aceleração angular,
né? E o ponto de intersecção com o eixo Y, né? É o menos 0,6 radianos por segundo, né? Que seria aqui esse pontinho, né? Que seria o meu coeficiente linear, né? Então, aqui a minha aceleração, coeficiente angular, e o coeficiente linear é o ponto de intersecção aí do eixo Y, que é justamente o que ele está pedindo para achar a equação de reta. Maravilha? Tudo bem? Tranquilo, jovens? Beleza. Fácil? Difícil? Bem parecido, né, com a cinemática linear, né? Não tem muito segredo aí. A única relação é que antes era esquerda-direita e agora eu tenho horário ou anti-horário, né? A velocidade acompanha o sentido do deslocamento também. Outro exemplo, vamos lá. Então, ó, imagina agora aqui que eu tenho um peão, né, girando aí com aceleração angular alfa 5t² menos 4t, né, onde t está em segundos e alfa está em radianos por segundo ao quadrado. No instante t igual a zero, a velocidade angular do peão é 5 radianos por segundo e uma reta de referência traçada no peão está na posição angular θ igual a 2 radianos. Obtenho uma expressão para a velocidade angular do peão, né, ou seja, o nosso ômega de t, e escrevo uma expressão que descreva explicitamente a variação da velocidade angular com o tempo. Obtenho uma expressão para a posição angular do peão, ômega de t, θ de t. Então, basicamente, a gente vai fazer o que a gente fazia lá na cinemática, né? Se ele me deu a aceleração, eu integro para achar a velocidade, aplico a condição de contorno, depois integro de novo, acho a posição e aplico novamente a condição de contorno, né? Basicamente, esse é o exercício. Então, está aqui a expressão da aceleração, né? Eu vou integrar, fazer aqui, ó, d ômega alfa dt, né? Integrando os dois lados. Então, isso aqui vai ficar 5t² vai dar 5t ao cubo, né? Uma vez aí que na hora que eu... Peraí, tem alguma... Aqui está ao contrário, né? Aqui é um 5t ao cubo, por isso. Então, ó, é 5t ao cubo a expressão. Então, 5t ao cubo integrando, né? Vai dar 5t² sobre 4, menos 4 meios de t², né? Dá para cancelar esse 4 com 2 aqui, sobra 2t², certo? E aí, essa é a nossa expressão, mais uma constante a ser determinada. Para calcular o valor da constante, né, a gente vai substituir aí a nossa condição de contorno. Então, no tempo zero, o ômega valia 5 radianos por segundo, né? Então, basicamente, aí a minha constante vai ser igual a 5 radianos por segundo. Então, o nosso ômega vai ser 5/4 de t² menos 2t² mais 5. Essa é a nossa resposta aí para o ômega. Apenas integrando e substituindo aí a condição de contorno, igual a gente fazia lá na cinemática. Agora eu vou integrar esse outro camarada aqui, né, para estar aí obtendo a posição angular. Então, o θ é a integral de ômega dt, né? Então, integrando o nosso ômega, vai ficar 5t² sobre 5, né? Eu vou cancelar aí o 5 com 5, vai ficar t² sobre 4, menos 2/3 de t ao cubo, né, que é a integral de 2t², mais 5t, né, que é a integral aí de 5, mais uma constante C', né, que é a nova constante aí que a gente encontrou, certo? Essa constante C' aqui é a substituição da condição de contorno, né, da minha posição inicial sendo 2 radianos, né? Na verdade é só 2 radianos, não é radianos por segundo. Uma unidade a mais aqui. E aí o meu C' vale 2 radianos, ou seja, o meu θ vai estar valendo aí, né, t² sobre 4, menos 2/3 de t ao cubo, mais 5t mais 2. Essa é a expressão aí do nosso θ de t. Tudo bem, galera? Beleza? Ficou alguma dúvida? Não, professor, tudo certo. Tranquilo, né? A princípio, tudo bem facinho, né? Só derivar e só integrar, né? Toda equaçãozinha de polinômio não tem segredo. Beleza mesmo? Caroline, beleza? Gabriela, Guilherme, Henrique, Cauã, Maitê, tudo certo, gente? Beleza? Então tá bom. E aí, agora as relações das equações de movimento, né? Ó. Então,
Aqui eu tenho também movimentos aonde posso chamar de movimento uniforme, né? A minha relação aí, θ de t é θ0 mais ômega t, né? Ela faz alusão aí, acho que eu tenho depois uma relação aqui, ó. Tá? Então, esse ômega aqui constante, certo? A equação de movimento variado é aquela equação que ocorre com alfa constante, né? Então, posso ter uma equação do sorvetão aí, né? Sendo a equação do TTzão, né? Θ de t igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa t quadrado sobre 2, né? Basicamente seguindo a mesma ideia. A equaçãozinha de Torricelli e a equação da velocidade, né? Sempre aí no nosso movimento variado. Se eu comparar as equações umas com as outras, né? Ó, movimento linear e movimento angular, a gente tem aí basicamente os mesmos tipos, né? Ó. Então, a equação do movimento uniforme, né? A equação do sorvete, né? Vale para a equação do totete aqui para θ agora. A equação do sorvetão, né, para o xoxetão aqui, no caso de x, né, agora vale aqui para o totetão também. As relações aí são basicamente as mesmas, só muda de variável linear para variável angular. A equação da velocidade, v de t, v0 mais at, ômega de t, ômega 0 mais alfa t. E o nosso amigo Torricelli também, né, funciona aí, v final ao quadrado, v0 ao quadrado, igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x. Agora é ômega final ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa delta teta. Então, as relações aí, elas são mútuas, né, para os tipos de movimento, tanto uniforme quanto uniformemente variado. Beleza? Tudo bem, galera? Deu para pegar a ideia? Deu sim, professor. Tranquilo? Alguma dúvida? Certinho. Então é isso, galera. Então, a gente fica por aqui. E aí, na quinta-feira, a gente continua aí. Aí eu vou falar de análise vetorial, né, dessas variáveis. Certo? Se não temos dúvidas, então, um abraço, se cuidem e até quinta-feira. Valeu! Até mais, professor. Até mais. Valeu, Até tchau. quinta, professor. Obrigada. Até. Eu tinha visto errado as coisas das aulas e os exercícios era de quinta, então Ah, por isso, né? quinta-feira, se eu depois da aula eu não conseguir fazer, aí eu vejo. Beleza, né? Tranquilo. Falou!